conectados para completar a missão. Então a gente já viu que a gente precisa estar conectado, estarmos juntos, precisamos orar para completar a missão, precisamos ofertar para completar a missão, e hoje nós vamos ver que nós precisamos compartilhar para completar a missão. Porque muitos dos nossos projetos missionários, e Larissa, que está aqui, participou de alguns deles, muitos dos nossos projetos missionários em outras nações são feitos através da ação social. Então, o missionário às vezes está lá no campo e a gente imagina que ele está entregando folheto evangelístico, que ele está pregando na praça com um microfone, uma caixa de som, e ele está falando de Jesus e recitando João 3,16, 24 horas por dia. Não. Deus vai nos dando estratégias, Deus vai abrindo portas, mostrando caminhos. Então, em muitos países, por exemplo, em que não se pode entrar um missionário propriamente dito, mas pode entrar um professor de educação física, que vai ensinar futebol para crianças. E ali ele vai cumprir a sua missão. Em muitos países não pode entrar um missionário, mas pode entrar um enfermeiro. E o enfermeiro ajunta bancando os custos da vida dele, e ele como voluntário num projeto de cuidado de saúde com pessoas que não têm condição de ter acesso a uma saúde de qualidade. Então aquele enfermeiro ali, operando como enfermeiro, fazendo da sua enfermagem a sua missão. Então, nós, os batistas, somos conhecidos por algumas coisas, e uma delas é a ação social batista. A gente tinha durante muitos anos, hoje mudou um pouco a configuração, mas nós tínhamos a JASB, Junta de Ação Social Batista, que era um braço da nossa convenção que atuava nessa área, as juntas de missões nas 4 esferas e a junta de ação social para pensar estratégias para atender essa demanda. E aí você pode me perguntar, mas por que temos que fazer ação social? E aí eu te convido a abrir comigo o texto dessa noite. Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 7. Deuteronômio 15, a partir do 7, diz assim: se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que falta, tudo aquilo de que ele tiver necessidade. Tenham cuidado, para que não haja pensamento vil em seu coração, e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Olha o que Deus está falando na sua lei. Se você tem condição e não ajuda aquele que está próximo a você, que não tem condição, você está cometendo um pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, ou seja, sem segundas, terceiras, quartas intenções, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem. Então, um recado aí aos empreendedores de plantão, presencialmente, e os que estão me ouvindo na internet. Se você está empreendendo em alguma coisa,
Você quer se dar bem no seu empreendimento? Então você deve dar livremente, sem segundas intenções, porque quando você ajudar quem precisa, o Senhor, seu Deus, vai te abençoar em todas as suas obras e tudo que você empreender. Pois nunca, último versículo, nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive entre vocês. Portanto, irmãos, nós precisamos compartilhar, e nós vamos compartilhar, porque compartilhar é uma lei de Deus, está na lei de Moisés. Igual não matarás, igual não roubarás, igual não terás outros deuses diante de mim, igual não farás para ti imagem ou escultura, também está: ajude o necessitado. Você tem condição e está próximo a alguém que não tem condição, então se você não usar a condição que tem para abençoar o que não tem condição, você está cometendo um pecado, você está quebrando uma lei do Senhor. Ah, pastor, mas você fala isso porque você nunca viu minha conta bancária. Meu irmão, ninguém tem muito que não precise de nada, e ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. Ah, eu conheço um cara que é bilionário, ele precisa de alguma coisa, às vezes é de um abraço. Ah, eu conheço uma pessoa que é muito pobre, mas pode esperar que perto dela vai passar alguém que é mais pobre que ela. Mas ela tem meio pão, um dia ela vai topar com alguém que tem nada de pão, tem nenhum pão. Então ela pode pegar meio pão, partir no meio, e ela come um quarto de pão e o outro come um quarto de pão. Por que é que nós compartilhamos? Por que é que a Junta de Missões Mundiais opera na sua grande maioria nas nações através de ações sociais? Porque isso é um mandamento de Deus. E a gente não quer nenhum segundas, nem terceiras, nem quartas intenções. A gente quer ajudar a necessidade. Ah, vocês dão a comida para poder oferecer Jesus. Sim. Então se a pessoa não aceitar Jesus, vocês cortam a comida? Não, a gente continua dando comida. Mas a gente não vai deixar de oferecer Jesus, por quê? Porque a comida mata a fome do estômago. Mas Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu, que vai matar a fome da alma daquela pessoa, desde agora e para sempre e até a eternidade. Por isso que a gente quer alimentar as pessoas integralmente. A gente não quer deixar ninguém passando necessidade de nada. Tem necessidade que é do físico, mas tem necessidade que é do espiritual. E a gente quer servir e quer compartilhar para atender a todas as necessidades, sejam elas quais forem. E o texto, você sabe que o Deuteronômio, a gente já aprendeu isso na EBD, né? Deuteronomia, as outras leis, ou as demais leis, ou como eu disse, pegar as leis que foram dadas ali no Sinai e dar uma espécie de 2 cliques, é como se ali no Sinai elas estivessem compactadas e a gente descompacta, e aí lá em Deuteronômio elas passam a ter mais abrangência e mais detalhes. Então, se está em Deuteronômio, foi falado em alguma parte lá atrás, porque Deuteronômio é a repetição das leis. Foi falado no Sinai, só que se passaram 40 anos. Daquela geração que ouviu a lei no Sinai, só tem Josué e Calebe vivo. Então Moisés reúne aquela nova geração que já nasceu no deserto e diz: senta aí galera, que eu vou repetir uns negócios para vocês que os pais de vocês ouviram. E aí Moisés vem repetindo tudo. Isso é o livro de Deuteronômio. Então, nós precisamos voltar lá em Levítico
que é o texto de onde se originou essa repetição que nós lemos. Levítico 25, a partir do 35, diz assim, a lei original. Deuteronômio ela foi repetida. Também, se teu irmão empobrecer ao teu lado e lhe enfraquecerem as mãos, você vai sustentá-lo. Como estrangeiro ou peregrino, vai viver com você. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhes darás teu dinheiro a juros, nem os teus víveres por lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã para o vosso Deus, para ser o vosso Deus. Também se teu irmão empobrecer ao teu lado e vender-se a ti, olha, eu não tenho dinheiro nenhum, eu não tenho como viver, eu quero me doar para você como um escravo, bota eu para trabalhar como seu escravo, pelo menos em troca de comida. Aí Deus está falando, se o teu irmão quiser vender a ti, você não o fará servir como escravo. E ainda tem gente que tem a coragem de dizer que o Antigo Testamento é tudo lei e só o Novo Testamento é graça. Aí Deus está falando, você tem condição? Perto de você tem uma pessoa que não tem condição? Ah, mas ele não é meu parente, ele é estrangeiro, ele é forasteiro, ele está passando por aqui, eu nem sei quem ele é, então pega ele, bota dentro de casa e alimenta ele. Ah, mas eu posso pelo menos botar ele para lavar meu carro? Não pode não. Dá comida a ele, e ele pega você e lava seu carro. Mas para cortar a grama também não pode. Mas eu estou dando comida, ele não pode pelo menos fazer um servicinho para mim? Pode não. Dá comida a ele, sem nada em troca. Meu irmão, se isso não for graça, o que que é? Agora a minha pergunta para você é, qual foi a última vez que você fez isso? Pegou alguém e botou dentro de casa, porque esse alguém não tinha para onde ir. Pastor, misericórdia, ninguém faz isso. Aí eu aqui. Ah, pastor, você está falando do Mateus? Não. Estou falando do Rodrigo. Sabe quem é o Rodrigo? Rodrigo é um menino que em 2007... eu liderava os adolescentes na igreja e a gente fazia uma programação chamada Segundo a Tua Vontade. Todo segundo sábado do mês tinha um culto feito pelos adolescentes, juntando com várias igrejas, e o objetivo era a gente juntar os adolescentes da cidade e fazer uma cantina para comprar instrumentos novos para o Ministério de Louvor. Todo segundo sábado, segundo a Tua Vontade. E aí, num daqueles cultos, o pastor Antônio Silva pegou uma mensagem poderosa e hoje ele é pastor naquela igreja. Ele era pastor de uma outra igreja e eu convidei, ele veio, pregou na nossa igreja, Igreja Batista em Meaípe, e ele foi o preletor daquela noite quando aconteceu esse evento, essa situação. Ele voltou para a igreja dele, depois hoje ele é pastor lá daquela igreja, tomou posse lá uns meses atrás. O pastor Antônio pregou, fez o apelo, um menino foi à frente. Jaqueta jeans, calça jeans, um tênis meio surrado, um cabelo loiro meio despenteado. Ajoelhou lá, chorou, amém, glória a Deus, aleluia. Eu liderando, preocupado com um monte de coisa, pega daqui, pega dali, vai cantina, não sei o quê, pega isso, pega aquilo, faltou. Cheguei primeiro, saí por último. Quando a gente estava terminando de fechar a igreja, já limpando tudo e tal, vambora. O menino sentado na calçada. Aí eu, e aí meu brother? Beleza? Tá arrumando aí? Aí ele sentado assim, com a cabeça baixa. Aí ele falou, eu tô aí, né? Eu falei, então, é porque já acabou, nós precisamos fechar aqui, nós estamos indo embora. Aí ele falou, mas eu não tenho para onde ir. Eu falei, como assim, rapaz? Não tem para onde ir? Aí ele, pois é, o Jesus que eu aceitei aí dentro vai fazer alguma coisa por mim? Aí eu olhei para Ana Paula. Falei, vai sim, senhor. O que é que você precisa? Eu preciso de um lugar para dormir. Falei, então já encontrou, vamos embora. Chegamos em casa.
Conta aí a história. Não, o negócio é o seguinte, eu sou usuário de droga, eu estava na casa do meu pai, e eu peguei uns negócios dele para usar droga, e ele brigou comigo, eu estava com a minha mãe me botou para fora, eu vim para o meu pai me botou para fora, eu não tenho para onde ir. Aí eu falei, beleza, então estamos juntos. Então você vai deitar aqui, vai dormir aqui, seu tal. Manuzinho tinha 4 anos, Mateus tinha 7, 8 anos. E o Rodrigo ficou lá em casa. Usuário de droga, que não tinha para onde ir, que eu tinha conhecido naquela noite. Aí a liderança da igreja me chamou, fui disciplinado, fui exortado, que não pode, que você está maluco, está expondo sua família, você não sabe de onde veio esse menino. E eu falei, não sei mesmo, mas é isso aí, ué. Não é um mandamento? Eu só estou obedecendo. Mas você é doido. Muito prazer. Rodrigo morou com a gente 6 meses. Rodrigo ajudou a Ana Paula a arrumar a casa, Rodrigo ajudou a cuidar dos meninos, Rodrigo arrumou esse serviço. E fizemos um combinado, o patrão dava o dinheiro para mim, eu mandava pensão para a filha dele, e ia comprando as coisas para ele, e ele não tinha acesso a dinheiro, e foi se disciplinando e frequentando a igreja com a gente, e tal, e pai, participou de muita coisa, o período que eu estava para ir para o seminário, ele viveu tudo aquilo com a gente, e um belo dia, Rodrigo desceu de um serviço, e o patrão não viria, então deu a ele o envelope e falou, tem uns documentos aí, entrega uma nula para mim. Ele desconfiou que podia ser alguma coisa, rasgou o envelope, dentro do envelope estava o pagamento dele, e ele dali mesmo pegou aquele dinheiro e foi parar dentro da boca de fumo. E cadê o Rodrigo? E liguei para o cara, e o cara, não, ele já foi embora, já era para ele ter chegado aí. Eu, rapaz, não me fala que você deu o dinheiro. Ele, não, botei no envelope, falei que eram uns documentos. Eu falei, então já sei onde é que ele está. Peguei o carro, onde é que eu fui? Fui lá. Falei com os caras, eu não falei para vocês para não vender para ele, pô? Nós combinamos ou não combinamos? Ô, manuzão, tá ligado que é nosso trampo, né? Chegou com o dinheiro aí, é nosso trampo, nós temos que vender. Eu falei, mas eu falei com vocês para ele não... Vambora! Peguei, botei dentro do carro, cheguei, dei uma coça, bati igual num filho. E chorando, me perdoa, ai, Jesus, toma, miserável. É isso mesmo, a história nua e crua. Quem não tem moral de fazer, não tem moral para criticar. E aí ele ficou mais um tempo com a gente, até que um belo dia ele não voltou mais. Não apareceu mais. Rodrigo foi embora, Rodrigo sumiu, Rodrigo foi embora, Rodrigo sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Foi. Vamos tocar a nossa vida. Tocando nossa vida. E aí, nesse momento, eu já estava terminando o seminário, voltando para assumir uma congregação daquela igreja, e estava com um monte de adolescente lá em casa, num tela crente, e do nada alguém tocou lá o interfone, e os meninos correram na sacada e gritaram, é o Rodrigo, é o Rodrigo. E aí eu já desci, e ele lá embaixo e tal, meio gordinho assim, rapaz, onde é que você estava? Você sumiu, cara, não falou nada. Aí ele, não quero conversa, não quero nada, só passei para te dar um abraço e te agradecer. Aí, beleza, então me dá um abraço. Aí tentei puxar ele para dentro, ele se desvencilhou, soltou a jaqueta, eu fiquei com a jaqueta dele na mão, ele saiu correndo. Obrigado, sumiu. Aí passaram-se alguns anos. Daquela congregação eu fui para uma igreja, já estava há alguns anos na outra igreja. Chegando em Vitória, 7h pouca da manhã, eu ia dar uma aula um dia inteiro num sábado lá no seminário. Parei o carro no estacionamento da Igreja Batista na Praia do Sol, onde funcionava o seminário. Desci do carro e vim para entrar na portaria para subir para o prédio das salas da igreja. Quando eu estou saindo do estacionamento, uns caras assim, uns noia, né? E usuários de droga lá na calçada, e eles me viram entrando e tal, e vieram me abordar. Ei! E eu, de camisa polo, com a pastinha, com notebook, material da aula, e eles, você é pastor? Você é pastor? Eu falei, sou pastor. Aí eles entenderam que eu era o pastor da igreja. Aí eles, então, nós queremos comer, porque o pastor daquela igreja tinha um projeto social durante a semana que atendia, era meio uma Cristolândia B,
Porque a demanda que a Cristolândia, que é lá pertinho, não dava conta de assistir, então eles iam lá para essa igreja e o pastor fazia lá, mais ou menos o que a Cristolândia fazia, dava comida, dava banho e tal. E eles acharam que eu era pastor da igreja, me dá comida, me dá comida. Eu falei, não, eu não sou pastor dessa igreja. Eu estou vindo aqui só dar uma aula e beleza, espera aí, daqui a pouco o pastor chega. E fui entrando, aí o cara puxou minha camisa e começou a gritar, começou a xingar, porque esses pastores é tudo assim, só quer saber de dinheiro. Você viu o carrão que ele entrou ali, e pererei, papapá, e bebê, vagabundo, e começou a xingar. E eu olhando, eu falei, sábado, 7 horas da manhã, meu filho, sai de perto de mim, que se essa bomba explodir, você não dá conta de segurar. E eu olhava e falava, rapaz, tentava entrar e ele me puxava, e xingando e gritando, começou a juntar outros nós em volta. Eu falei, ai meu Deus. Aí quando eu estava assim, respirando e pedindo autorização para Jesus, se eu podia, porque eu tenho que dar aula. Do nada, na frente da igreja tem um hortifruti grandão, um caminhão parado e eles descarregando frutas, verduras e legumes. Um menino que estava descarregando o caminhão, um menino gordo, todo de branco, com o uniforme da parada, descarregando. Um menino olhou e eu vi ele de branco correndo por trás do caminhão, atravessou a rua, já deu uma voadora num cara, e blá, o cara já rodou para lá, ele sai, pá, e o cara, que isso, rapaz? O pastor, vagabundo, ladrão, rouba dinheiro, lá. Ele deu um tapa de mão aberta no cara, assim, o cara saiu rolando, e ele virou para o cara e falou assim, você não conhece esse cara é o melhor coração que existe no planeta Terra, esse cara me botou dentro da casa dele, me deu comida, arrumou um emprego, cuidou de mim por 6 meses, você não sabe quem é esse cara, e deu-lhe mais um bicudo. E eu parado no meio daquilo, eu olhei, Rodrigo, gordo menino, corado. Falei, Rodrigo, é você? Ele me dá um abraço, rapaz, eu achei que eu nunca mais ia te encontrar. Abracei, falei, caramba, mas você está gordo, você está bem, cara. Ele falou, voltei para Cariacica, estou trabalhando, casei de novo, e estou cuidando da minha filha, estou trabalhando nessa firma, e tem 1 ano e meio que eu não uso droga. Nos abraçamos, beijamos, valeu, tá, pai, tchau. Não sei se algum dia eu vou voltar a ver o Rodrigo. Mas essa é a história do Rodrigo, que passou pela nossa vida, e essa história só existe por causa desse mandamento aí. Então, meu irmão, nós vamos compartilhar, porque compartilhar é uma lei do Senhor, e com lei a gente não dialoga, com lei ou a gente obedece ou a gente transgride. Então a pergunta é, nós vamos obedecer a lei ou nós vamos transgredir a lei? Ah, pastor, nós vamos obedecer, porque nós somos crentes. Então nós vamos compartilhar, porque tem gente precisando. O texto diz, se chegar gente necessitada, e você tiver como ajudar e não fizer, você comete pecado. Tem gente precisando. Nós temos que compartilhar. Porque sempre, disse o texto, sempre vai ter gente precisando. Nós vamos compartilhar porque existe essa necessidade. É uma necessidade. O texto diz, tem gente necessitada, necessitados se aproximarão de você, e você tem a obrigação, por lei, de fazer alguma coisa por eles. Por isso que a gente compartilha o que a gente tem, para cumprir esse mandamento. Nós vamos compartilhar porque o egoísmo é pecado. O versículo 9 de Deuteronômio 15 diz que tenha cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam, está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas. Ou seja, o cara tem uma dívida, ele está necessitado, eu posso ajudar ele agora, mas o ano já está acabando, o próximo ano é o 7º, então vai morrer todas as dívidas dele, toda a necessidade que ele tem vai acabar, então para que eu vou ajudar agora se daqui a pouco ele já não vai precisar mais? Aí Deus está falando, não pensa no amanhã, ele está precisando agora. E a gente tem essa mania, não, eu vou orar por você.
Deus vai te abençoar. A gente joga a necessidade para o futuro, mas quem tem fome tem pressa. Não, eu aceito sua oração, mas o ronco da minha barriga, como é que fica? Deixa para amanhã? Não, mas eu estou sem comer desde ontem. Então, se vocês fizerem assim, os olhos de vocês serão malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe darão nada, e ele vai clamar ao Senhor contra você, e isso vai gerar em você um pecado. O egoísmo é pecado. Aliás, é a raiz de todo pecado, ou de todos os pecados. Por que eu quero a mulher do outro? Porque eu sou egoísta, eu quero ela para mim. Adultério. O pecado é o adultério, mas nasceu no meu coração egoísta. De que não basta eu ter a minha e o cara ter a dele. Não, eu quero a minha e também quero a dele. Eu tenho o meu tênis, mas o cara ali também tem um tênis. Eu quero o meu tênis e quero o dele, então eu vou lá e roubo. O pecado é o roubo? Não, é o egoísmo, que eu quero os dois para mim e para ele nada. No fundo, a gente só peca porque a gente é egoísta. Quero para mim e quero agora. Nós vamos compartilhar porque precisamos da bênção de Deus. Alguém aqui precisa da bênção de Deus? Só mostra a mão. Quem não precisa, fica de boa. Ninguém vai te pedir dinheiro emprestado, não. Alguém precisa da bênção de Deus? Então, o versículo 10 diz: vocês devem dar livremente, sem maldade, sem intenções, porque quando você dá o que a pessoa precisa, o Senhor seu Deus te abençoa em todas as suas obras e em tudo que você empreender. Eu faço as coisas, não dá certo, eu trabalho, não dá certo, eu invisto, não dá certo, eu faço de tudo, mas quando eu vejo, vou passar a régua, fazer a conta, não funcionou, não sobrou, não deu lucro, não prosperou. Por quê? Talvez porque a gente está desobedecendo esse mandamento. Então, se você precisa da bênção de Deus, comece a compartilhar os recursos que você tem. Porque como nós aprendemos na multiplicação dos pães e peixes, Deus está disposto a multiplicar tudo que estamos dispostos a dividir. Vamos compartilhar, porque muito se faz com o pouco de cada um. Nós vamos compartilhar porque compartilhar é um chamado de Deus, até que a missão se complete. O versículo 11 diz que nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. É um chamado de Deus à obediência. Sempre vai ter quem precisa mais que você. Portanto, por menos que você tenha, você sempre terá para compartilhar com aquele que precisa. Seja o que for. Eu tenho meio pão. Que seja meio pão, já ajuda. Já é alguma coisa. Porque ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar, gente. Se lembra daquela viúva? O profeta chegou lá, o que você tem? Eu não tenho nada. Não, vê direitinho aí. Não, eu tenho umas vasilhas e um golinho de azeite. Então não é nada. É um golinho de azeite. Um golinho de azeite é muito mais do que nada de azeite. E a mulher pega aquele golinho e dá na mão do homem de Deus. E Deus vai multiplicando aquele golinho, de forma que aquela mulher encheu as vasilhas tudo, pegou vasilha emprestada com as vizinhas, encheu as vasilhas emprestadas, e deu óleo, e vendeu óleo, e resolveu as dívidas, e acabou o problema, e viveu feliz. E os meninos dela se deram bem na vida, por causa de um golinho de óleo. Pastor, é só um pouquinho que eu tenho. Deus não precisa de muito não, porque Ele criou o universo a partir do nada. Quando Ele pegar o seu pouquinho, você vai ver o que Ele pode fazer. Se com o nada Ele fez o universo, com um pouquinho que você tem, pode fazer muita coisa. Então nós precisamos compartilhar tudo que temos e tudo que somos.
Pastor, dinheiro não tem não, mas eu tenho um tempo livre. Escolhe alguém que não sabe o que você sabe e ensina para ele o que você sabe. Pastor, eu só sei matemática, já ajuda. Eu sei violão. Arruma pessoas que não sabem violão e que queiram aprender violão e pega o seu talento e compartilha o seu tempo e ensina violão para alguém. Quem sabe das suas mãos um menino vai aprender violão e lá no futuro ele vai ser um cantor de sucesso e em gratidão à sua vida ele vai te dar um apartamento novo para você morar. Porque a semente da melancia é desse tamanho, Cristian. Mas a melancia é desse tamanho. Então se você planta um probleminha assim, você colhe um desastre. Mas quando você planta uma bênçãozinha assim, você colhe com fartura. Nós vamos compartilhar porque é uma lei do Senhor. Porque sempre tem gente precisando, porque sempre haverá essa necessidade, porque o egoísmo é pecado, porque precisamos ser abençoados. Portanto, cumpramos o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso chamado? Quis evoluir muito na tecnologia e o computador não acompanhou. Então vamos dar um passo para trás e vamos aguardar até que o computador acompanhe nossa nova tecnologia. Qual é o nosso chamado? Compartilhemos a palavra, as orações, os recursos, o tempo, os dons e talentos, tudo que somos, tudo que temos, precisa ser compartilhado para a glória de Deus. Amém.